nós vamos iniciar agora uma aula de contabilidade bastante importante. É uma aula que você vai treinar o raciocínio da movimentação. Qual a importância dessa aula aqui para a contabilidade? Um dos pontos mais complexos para a maioria dos alunos, e pode ser que seja para você também, dentro da contabilidade, é a contabilização. O que é a contabilização? Contabilização é o registro contábil das movimentações que acontecem no patrimônio. Então, para você entender, vamos supor que você foi lá e comprou R$10 de bala. O que você vai registrar no teu patrimônio? Que saiu R$10 da tua carteira, do teu patrimônio, saiu R$10 e entrou bala. Aconteceu uma movimentação. Essa movimentação na contabilidade, ela é feita através de débitos e créditos. Então, se eu vou registrar a saída de dinheiro do teu caixa, eu vou registrar com um débito ou com um crédito. Se eu vou registrar a entrada de bala no teu patrimônio, eu vou registrar com um débito ou com um crédito. Eu não vou dizer, saiu ou entrou, eu não vou fazer esse registro no balanço. O registro vai ser feito através de débitos e créditos. E esse raciocínio do débito e do crédito, dessa movimentação, para muita gente é complexa. Como acontece então? Você tem que entender a operação como um todo. E aí, essa aula ela é muito importante por isso, porque nós vamos fazer as movimentações dentro de um balanço patrimonial. Veja aí que você tem diversas situações que são os fatos contábeis que geram alteração no patrimônio e esses fatos vão ser registrados no teu balanço patrimonial. Eu não estou falando ainda de débito e crédito, então você não vai fazer débito e crédito nessa aula. Eu não vou te ensinar débito e crédito nessa aula. Porque antes de te ensinar o débito e o crédito, eu preciso que você entenda o raciocínio desse exercício, dessa atividade que nós vamos fazer nessa aula. Então, você vai precisar identificar qual é a conta que está sendo movimentada em cada item que a gente vai registrar. E como vai acontecer essa movimentação? Veja lá, acompanha ali comigo então. Incorporação de capital social em dinheiro para a abertura de um comércio no valor de R$70 mil. O que é a incorporação de capital social em dinheiro? Incorporação de capital social representa aí o valor que o sócio colocou nessa entidade para que ela começasse a funcionar. Capital social é uma conta que registra o valor que o sócio investiu nessa sociedade, o valor que ele colocou de capital de giro para essa entidade poder exercer suas atividades. Então, quando existe uma incorporação de capital social, o que você tem que fazer? Você tem que informar no teu balanço patrimonial que você tem um saldo de capital social. Entenda o seguinte, o balanço patrimonial, ele é como se fosse uma foto daquela empresa em determinado momento. Quando você olha esse balanço patrimonial, você consegue identificar diversas contas, diversas informações, diversos componentes patrimoniais que registram, que representam exatamente o que aquele patrimônio possui. Então, o balanço, eu costumo dizer que ele é como se fosse uma foto da empresa em determinado momento. Se você identifica, se você está olhando um balanço de 31 de dezembro de 2014, por exemplo, aquele balanço representa exatamente o que aquela empresa tinha de bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido naquela data. Então, é como se fosse uma foto da empresa. Por isso, quando existe aí essa situação de incorporação de capital social, você precisa dizer para o teu patrimônio que você tem um capital social de R$70 mil. Então tá, então agora nós vamos registrar no balanço patrimonial o capital social de R$70 mil. Mas veja ali, ó. Ele disse que esse capital, essa incorporação aconteceu em dinheiro. O que significa isso? Significa que o sócio chegou e colocou R$70 mil em dinheiro nessa empresa. E aí o que acontece com o caixa da tua empresa quando chega lá um sócio e coloca R$70 mil? Não vai aumentar? Não vai criar um saldo de caixa? Vai. Então você vai informar no teu balanço que agora, porque existiu essa incorporação em dinheiro, você também tem um saldo de caixa de R$70 mil. Certo? Lembra que é uma foto da empresa. Então, se um sócio chegou e colocou R$70 mil naquela empresa, hoje você tem um saldo de caixa e hoje você tem um capital social de R$70 mil. Ok?
Veja que nós estamos registrando a movimentação completa. Eu não posso chegar e dizer que eu tenho 70 mil reais simplesmente, porque quem vai analisar essa informação contábil, ela vai olhar e falar, tá, você tem 70 mil reais, mas como é que foi feita essa incorporação? Foi através de caixa? Foi através de estoque? Esse sócio comprou estoque e colocou lá dentro da empresa? Foi através de imóveis? Como foi feita? Então, você tem que informar que o sócio colocou 70 mil reais em caixa, certo? Próximo. Aquisição de mercadorias para revenda em dinheiro no valor de 20 mil reais. Qual é a conta que registra a mercadoria para revenda dentro de uma empresa? Como que você vai informar qual é o componente patrimonial que registra mercadoria para revenda? Você pode chamar de estoque de mercadorias, você pode chamar simplesmente mercadorias, mas estoque é uma denominação bastante usada. O que significa? Significa que essa empresa adquiriu estoque em dinheiro. Bom, se eu adquirir estoque em dinheiro, o que acontece com o teu saldo de caixa quando você faz uma aquisição, quando você faz um pagamento? Vai diminuir, não vai? Você tinha 70 mil reais em caixa, você foi lá e usou 20 mil reais desse valor para adquirir mercadoria. Então, o teu saldo de caixa diminuiu, concorda comigo? Diminuiu e foi para quanto o teu saldo de caixa agora, quando você compra mercadorias? Teu saldo de caixa vai para 50 mil, porque você tinha 70 mil e gastou 20 para adquirir mercadorias. Eu vou apagar aqui, se você quiser, para manter o histórico, você pode só fazer um risquinho para você manter o histórico. Eu vou apagando esse saldo e vou movimentando aqui mesmo, tá? Então, o saldo de caixa foi para 50 mil reais. Tá ok? Encerrei essa movimentação? Não. Tá faltando dizer que hoje a minha empresa tem estoque. Ela não comprou estoque? Então hoje ela tem estoque. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou informar que a minha empresa tem estoque no valor de 20 mil reais. Certo? Eu estou fazendo a movimentação financeira. Próximo. Financiamento de um veículo no valor de 30 mil reais. O pagamento do financiamento será feito em 3 parcelas de 10 mil reais. Bom, aqui nós temos uma informação adicional que muitas questões de prova trazem e às vezes você se embanana e se confunde. Primeira coisa, você tem que registrar esse financiamento. A empresa então fez um financiamento para adquirir um veículo. Então ela comprou um veículo e ela também tem hoje um financiamento para ser pago. Financiamento representa um bem, um direito ou uma obrigação? Uma obrigação, você tem a obrigação de pagar por esse financiamento, portanto você registra no teu passivo. Então você vai informar para o teu passivo que você tem um financiamento de 30 mil reais, ok? Mas você também tem que dizer que você tem um veículo. Você não fez esse financiamento justamente para adquirir um veículo? Então hoje o teu patrimônio tem um veículo. Você vai informar no teu balanço que hoje você tem um veículo no valor de 30 mil reais. Certo? Aí ele fala lá, o pagamento do financiamento será feito em 3 parcelas de 10 mil reais. Essa informação você só vai usar quando fizer o pagamento desse financiamento. Quando você for pagar, aí você vai pagar uma parcela ou 2 parcelas, aí você vai utilizar essa informação. Por enquanto, nada muda. Próximo ali. Venda de mercadorias a prazo no valor de 10 mil reais. O que aconteceu nessa movimentação? Eu tenho lá registrado o meu estoque e eu vou vender 10 mil reais desse estoque. Agora eu vou abrir um parêntese aqui antes da gente continuar, que é o seguinte. Numa contabilização normal, nas operações normais de uma entidade, todas essas movimentações aqui que nós estamos fazendo seriam registradas através de débitos e créditos e algumas movimentações estariam dando origem à contabilização de receitas e despesas, ok? Eu não vou fazer o registro de receita e despesa nesse momento, porque eu ainda não estou te ensinando a contabilizar débito e crédito e eu ainda não te expliquei com calma qual é a composição, qual é o conceito de receita e despesa.
Então, eu ainda não vou fazer esse registro de receita e despesa, porque por enquanto o que eu quero é que você entenda como nós movimentamos, porque toda essa movimentação é feita através de débito e crédito, certo? Então, continuando ali. Ele vendeu as mercadorias e vendeu a prazo no valor de R$10.000. O que acontece com o teu estoque de mercadorias quando você vende mercadoria? Ele aumenta ou diminui? Ele diminui. Você tinha R$20.000 em estoque, você vendeu R$10.000, R$10.000 saíram então do teu estoque para fazer a venda. Portanto, você tinha um saldo de 20.000 e o teu saldo de estoque passou a ser de R$10.000. Mas e aí? Você vendeu a prazo. Esse dinheiro entrou na tua empresa hoje? Não, ele vai entrar lá na frente. Se ele vai entrar lá na frente, você precisa registrar que você tem um valor a receber no futuro por essa venda de mercadorias. E aí você vai registrar essa informação na conta de clientes. Concorda comigo que se você vendeu e você tem a receber, você tem o direito de receber por essa venda? Tem. Você vendeu e tem o direito de receber por ela. Então, você vai registrar em uma conta de direito esse valor que você tem a receber. E aí, você registra em uma conta de clientes com um saldo de R$10.000, que é o valor da venda. Ok? Próximo ali, ó. Pagamento da primeira parcela do financiamento com saldo do caixa. Agora, você vai lembrar que lá, quando nós registramos o financiamento, nós vimos que estava escrito que o pagamento do financiamento vai ser feito em 3 parcelas de R$10.000. Você vai pagar a primeira parcela desse financiamento e você vai pagar com o saldo do caixa, em dinheiro. Bom, se você vai pagar uma parcela de 10.000, o que acontece com o teu saldo de caixa quando você registra um pagamento? Ele aumenta ou diminui? Diminui. Vai diminuir em quanto? 10.000, que é o valor que está saindo, que é o valor do pagamento. Teu saldo de caixa vai para quanto nesse momento? Vai para R$40.000. Você tinha R$50.000 em caixa, fez o pagamento de uma parcela do financiamento e passou a ter R$40.000 em caixa. O que mais vai mudar? O teu financiamento. Você tinha registrado que tinha R$30.000 a pagar de financiamento. Você pagou uma parcela. Precisa atualizar o teu saldo de financiamentos. E aí o que você vai fazer? Vai registrar a diminuição desse saldo e o teu financiamento vai ser registrado agora por R$20.000. Hoje você tem R$20.000 para serem pagos, porque 10.000 você já pagou, certo? Próximo. Depósito efetuado na conta corrente no valor de R$30.000. O que significa? Essa é uma contabilização que quando vocês encontram em prova, muitas vezes vocês ficam em dúvida de como fazer. O raciocínio é o seguinte, você está fazendo um depósito na tua conta bancária. Significa que você tem um saldo em caixa e que você está pegando esse dinheiro do caixa para depositar. Então, se você está registrando um depósito, você tem que registrar a diminuição do teu saldo em caixa, porque você está tirando o dinheiro do caixa. E você tem que registrar a entrada desse valor na tua conta corrente. Então, você vai registrar o aumento do saldo da tua conta corrente. Bom, foi feito um depósito no valor de R$30.000. Eu tirei R$30.000 do meu saldo de caixa para fazer esse depósito. Então, o meu saldo de caixa vai ficar aqui em R$10.000. E eu vou precisar registrar que hoje eu tenho um saldo em banco no valor de R$30.000, ok? Próximo, a empresa efetuou uma aplicação financeira no valor de R$15.000. Aqui é outra situação que muitas vezes as pessoas, os alunos de forma geral têm dúvida, pode ser o seu caso. Como acontece esse registro, essa movimentação de aplicação financeira? Significa o seguinte, você tem um saldo em conta corrente e vai fazer a aplicação. Então, vai sair dinheiro da tua conta corrente para poder fazer o registro, a movimentação em aplicação financeira. A transferência, ela acontece de conta corrente para aplicação. Então, você vai diminuir o teu saldo de bancos e aí, se você fez uma aplicação no valor de 15.000, você vai tirar 15.000 da tua conta bancária e vai ficar com o saldo de 15, porque você tinha 30.
e vai registrar uma conta de aplicação financeira no valor de R$15.000. Opa. Ok? Próximo. Aquisição de 50 mil de mercadorias a prazo. As mercadorias serão pagas em 5 parcelas de R$10.000. Essa frase final é a mesma situação aqui do financiamento, você só vai utilizar essa informação quando for fazer o pagamento, vai registrar a aquisição de mercadorias, a entrada dessas mercadorias aí no teu estoque. Se você está adquirindo mercadorias, o que acontece com o teu saldo de estoques? Ele aumenta ou ele diminui? Ele aumenta. Você tinha R$10.000 em mercadorias, você foi lá e comprou mais R$50.000. Quanto você tem hoje? 60. Teu saldo de mercadorias de estoque aumentou e passou para R$60.000. Fechou essa movimentação? Não, por quê? Porque está faltando registrar a obrigação de pagar por essas mercadorias. Você comprou a prazo, então agora você tem a obrigação de pagar essa aquisição. E essa obrigação você registra em uma conta de fornecedores no valor de R$50.000. Ok? Próxima. Pagamento da segunda parcela do financiamento com saldo bancário. Financiamento, você vai fazer o pagamento em 3 parcelas de R$10.000. Você já fez o pagamento da primeira e agora vai fazer o pagamento da segunda, só que com saldo bancário. O que acontece com a tua conta bancos? O que vai acontecer aqui com o teu saldo de bancos quando você faz esse pagamento? Ele diminui. Vai diminuir em R$10.000, que é o valor da parcela. E aí o teu saldo de bancos vai passar a ser de R$5.000. E agora você também vai precisar atualizar o teu saldo de financiamento, porque se você fez o pagamento de mais uma parcela, hoje você tem R$10.000 para pagar e não 20. Você já pagou mais uma parcela e o teu saldo de financiamentos passou a ser de R$10.000. Próxima. Venda de metade do estoque de mercadorias. Metade do estoque você vendeu. 50% você recebeu através de boleto bancário e 50% serão recebidos em 2 parcelas de 30 e 60. Então vamos lá. Você vendeu R$30.000 de estoque. Teu estoque vai ter, portanto, uma diminuição, porque você tinha R$60.000, mas vendeu, saiu o estoque, diminuiu o teu estoque em R$30.000. Você vendeu metade desse estoque. Portanto, hoje o teu saldo é de R$30.000. Só que esses 30.000 você recebeu 50% através de boleto bancário. Quando você registra a movimentação através de boleto, que conta vai movimentar aqui? É caixa ou é banco? É banco, porque você está recebendo através de boleto, vai ser registrado diretamente na tua conta bancária. Então, você vai ter um aumento em banco, porque está entrando dinheiro, você recebeu, você vendeu, de 50%, um aumento de R$15.000. Para quanto vai o teu saldo de bancos? Vai para R$20.000. Você tinha 5, entrou mais 15, foi para 20. E o restante você vai receber a prazo. Então, aí você tem que pensar, se você vendeu, você tem esse valor a receber. Se você tem esse valor a receber, você tem um direito, portanto, ativo. Você tem a receber R$15.000. O teu saldo de clientes vai ser movimentado. Você tinha lá R$10.000 em clientes, tem mais R$15.000 para receber, vai atualizar o teu saldo, que vai agora para R$25.000. Certo? Próximo. A empresa adquiriu um imóvel com 2 salas comerciais no valor de R$200.000, sendo R$180.000 através de financiamento e R$20.000 pagos em cheque. Vamos lá, vamos por partes. Normalmente, quando tem essas contabilizações mais complexas, mais extensas, você fica aí sem saber o que fazer, as pessoas paralisam um pouco. Então, vamos com calma.
A empresa adquiriu um imóvel no valor de R$200 mil. Então, você vai registrar que hoje o teu patrimônio possui um imóvel. Vamos lá, vamos informar que o teu patrimônio possui um imóvel no valor de R$200 mil. Certo? Para fazer o pagamento, para fazer a aquisição desse imóvel, você fez um financiamento de R$180 mil. E aí você vai registrar o teu financiamento de R$180 mil. Aqui uma observação. Na contabilidade, você vai registrar um financiamento você já tem um financiamento de veículo. O correto é você fazer uma outra conta registrando o financiamento do imóvel, porque você vai ter aí juros diferentes, você tem parcelas diferentes, pagamentos diferentes, então você tem que registrar em contas distintas. Então, nós vamos utilizar essa primeira conta para financiamento de veículos e a segunda aqui para financiamento de imóvel, no valor de R$180 mil. Mas veja, ainda não encerrou essa movimentação. Por quê? Porque ele está dizendo que 180 mil foi através de financiamento e 20 mil reais foi feito um pagamento com cheque. Então, você precisa registrar a saída de 20 mil reais de dinheiro da tua empresa. E aí você vai registrar essa saída de caixa ou banco? De banco, porque quando você emite um cheque, esse dinheiro vai sair automaticamente da tua conta bancária. Então, ele fez um pagamento de 20 mil reais, você zerou a tua conta bancária. Não tem mais movimentação, não tem mais saldo, ok? Próximo, venda à vista de uma das salas do imóvel no valor de R$40 mil. Recebimento através de depósito em conta corrente. Então, veja ali, ele comprou um imóvel com 2 salas comerciais. Uma dessas salas foi vendida e ele vendeu essa sala por R$40 mil. Essa sala tinha um saldo de 40. Então, o que vai acontecer? Você tinha um imóvel no valor de R$200 mil, mas esses R$200 mil referem-se a 2 salas. Uma delas foi vendida, então o teu saldo de imóveis diminui. E ele vai diminuir em R$40 mil, portanto, o teu saldo vai para R$160 mil. O que mais que nós vamos movimentar? Bancos. Ele não recebeu através de depósito bancário? Então, você vai informar que hoje a tua conta bancária tem R$40 mil de saldo. Certo? E aí ele pergunta... essa foi a última movimentação. Qual o total do ativo e do passivo dessa empresa ao final da movimentação? Então, aí nós vamos somar esses valores e totalizar esse ativo e esse passivo. Fazendo essa somatória aqui, nós vamos chegar em R$310 mil de ativo e R$310 mil de passivo. Olha que legal, fechou. Fechamos o nosso balanço patrimonial, não é legal? É super legal, a contabilidade é linda, tudo fecha quando você faz direitinho. Então, veja que a contabilidade, quando você faz todos esses registros, você vai conseguir fechar o teu saldo patrimonial. Nós só conseguimos fazer isso por quê? Porque nós fizemos todos os registros certinhos. Nós registramos toda a movimentação. Quando a gente vai fazer contabilização, nós fazemos a mesma coisa, só que através de débito e crédito. Então, um exemplo, eu não vou entrar, mas é só para você perceber. Vou fazer lá, por exemplo, financiamento do veículo. Eu vou registrar um débito de veículos pela entrada do veículo e vou registrar o crédito de financiamento para registrar essa movimentação. Então, toda essa movimentação que nós fizemos aqui, você vai aprender a fazer através de débitos e créditos. Mas se você não entender esse raciocínio, meu amigo, você não vai fechar nunca esse balanço patrimonial. Você não vai fechar contabilização nenhuma. É claro que você não precisa aprender a fazer um balanço para fazer prova de concurso. Quem precisa aprender a fazer balanço é quem está fazendo faculdade de contabilidade, que aprende lá no curso. Você não precisa aprender a fazer o balanço, mas você tem que aprender essa movimentação, porque isso faz parte da contabilização e isso cai em muitas questões de prova, tá?
Então, fechou o nosso balanço. Espero que você tenha compreendido aí todo esse raciocínio de movimentação. Se você não entendeu, volta ao vídeo, assiste de novo, tenta fazer sozinho agora. Importante que você tente praticar para ver se você consegue fechar o raciocínio. Então, sempre que você vai fazer um registro contábil, você tem que fazer o registro completo. Eu não posso dizer que entrou dinheiro no banco e pronto. Tem que dizer de onde veio esse dinheiro, por que entrou, ok? Bom, vamos fazer ali um exercício para fixar esse conteúdo, para ver se você conseguiu realmente entender. Acompanhe ali comigo a leitura desse exercício. Com base no patrimônio descrito abaixo, é correto afirmar que a situação líquida é de 3.350. Aí a questão te diz que você tem uma bicicleta no valor de 2.250, que você tem prestações dessa bicicleta no valor de 1.100, que você tem um aparelho de som no valor de 3.500, que você tem um financiamento desse som em 1.350 e dinheiro emprestado a uma empresa no valor de R$50. Para resolver essa questão, ele está perguntando se a situação líquida, ele está afirmando que a situação líquida é 3.350. Para poder resolver, você primeiro precisa classificar essa composição patrimonial e vai utilizar essa informação lá na equação fundamental. Então, você resolve essa questão através da equação fundamental do patrimônio. Vamos classificar, então. Bicicleta. Bicicleta representa um bem. A prestação da bicicleta é uma obrigação. O aparelho de som é um bem, o financiamento do som é uma obrigação e o dinheiro emprestado a uma empresa é um direito. Você emprestou o dinheiro a uma empresa e tem o direito de receber. Portanto, você já sabe o teu saldo de bens, direitos e obrigações e agora vai aplicar essa informação na equação fundamental. Veja aqui, ó. Equação fundamental. Ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Somando o teu total de ativos, você vai chegar em 5.800. Você também tem o saldo das obrigações, que é 2.450. E o que ele quer é justamente o patrimônio líquido, que é o sinônimo de situação líquida. Então, fazendo essa continha aí, você vai chegar no valor de patrimônio líquido de 3.350. Portanto, alternativa correta, certo? Eu espero que você tenha aí compreendido. Vou dizer mais uma vez, refaça esse exercício de movimentação para você ter certeza que conseguiu compreender. Ele é fundamental lá nas contabilizações. Tenho certeza que vai ficar mais fácil de aprender contabilização, lembrando, entendendo esse raciocínio da movimentação, ok? E é isso, nós encerramos aí mais uma aula. Bons estudos e até a próxima!